Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Penha, na Rua Montevidéu, 1191. E nós estamos aqui na escola dominical. Alguém que está assistindo pode pensar que a igreja está cheia porque eu estou falando. Mas se você vier aqui qualquer domingo, você vai ver que essa igreja está cheia da mesma maneira. Não é porque eu estou aqui pregando que ela está cheia. Porque a Assembleia de Deus da Penha é uma igreja que o povo ama a palavra de Deus e a escola dominical. E aqui não está todo mundo. Porque tem crianças, tem adolescentes que estão em salas e em classes. A Assembleia de Deus da Penha, a igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito e que você está vendo aqui, ele é o pastor presidente aqui da nossa igreja. A revista de escola dominical, nesse trimestre, quando estamos gravando aqui esse programa, é sobre a família, a importância da família. E a lição de número 12 fala sobre um bem que pode tornar-se um mal. A verdade é que essa minha palavra aqui é uma palavra que há 4 ou 5 anos atrás eu falei aqui na igreja sobre atenção. Você e sua família estão em perigo, saiba por quê. Eu quero falar sobre a televisão e a internet, né? Esses instrumentos poderosíssimos nos dias de hoje. E eu queria, a minha palavra é um alerta, essa gravação eu não vou botar na televisão. Essa gravação não dá para botar na televisão, porque se eu botar eles cortam o meu pescoço no dia seguinte. Então, essa mensagem a gente vai ter em DVD, mas eu não vou poder exibi-la na TV, porque eles não deixam, porque eu conheço bem a estrutura e a cultura deles. Bem, eu gostaria de ler 3 versículos da palavra de Deus, um deles está aqui na lição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, é o primeiro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios. Olha que o assunto é tão importante que no mesmo livro Paulo fala 2 vezes. Mudando apenas o conceito final. 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Na primeira vez ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E na segunda vez que ele repete a palavra, ele diz que nem todas as coisas edificam. O Salmo 101, versículo 3, na abertura, na parte A do versículo, do Salmo 101, versículo 3, a parte A diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O assunto aqui da lição tem a ver com família
e com você no decorrer de toda essa aula aqui da escola dominical. Bem, primeiro vamos entender a criação da TV e da internet, os seus motivos. A televisão foi criada unindo imagem à palavra para oferecer recreação, informação e cultura. Isso aqui é um objetivo porque a televisão, ela foi feita dentro dessa base. A internet foi construída baseada em serviço, agilizar informação, globalização do domínio do conhecimento, também maximizar mão de obra e produtividade. Tanto a televisão e muito mais a internet do que a TV, ambas têm o objetivo de unir cada ser humano aos demais habitantes da Terra. A televisão, o que acontece no mundo, você está vendo instantaneamente ali, hoje. E a internet, muito mais, porque você pode interagir com pessoas em qualquer lugar do mundo. Antes do advento da internet, você contava distância. Com o advento da internet, você conta tempo. Acabou a distância. Você acessa, em 1 minuto, você fala com um cara na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, em apenas 1 minuto. Então não se conta mais distância, se conta tempo. Agora a questão é que tanto a televisão e a internet tiveram deturpados os seus objetivos. Por 3 motivos principais. A televisão e a internet, que eu acabei de dar aqui os principais motivos, entre outros, mas os seus objetivos foram deturpados por 3 motivos principais. Primeiro, a malignidade do coração do homem, depois que o pecado entrou no mundo, né? O homem passou a pecar, então a tendência pecaminosa do homem de deturpar as coisas pela sua maledicência, pela corrupção e pelo estado pecaminoso que o homem está. Segundo lugar, a ação de Satanás, que diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, o sistema é coordenado pelo diabo e a obra dele é roubar, matar e destruir. Esse é o tríplice ministério do diabo e ele opera nas diversas áreas da vida nesse objetivo, inclusive usando televisão e internet com esse objetivo, roubar, matar e destruir. Terceiro lugar, houve deturpação dos objetivos da televisão e da internet pela questão dos interesses comerciais. A ganância pelo dinheiro e pelo poder deturparam a televisão e a internet. Como resultado desta deturpação, nós temos fenômenos nocivos que vão atingir tanto a família como a individualidade. Primeiro eu quero mostrar no âmbito da família o que a televisão e o que a internet tem produzido de nocivo no meio da família. Depois vou falar na questão pessoal e depois sobre crianças e adolescentes. Vou dividir aqui para você entender os fenômenos nocivos dessa ferramenta preciosa que é a internet e desse instrumento poderoso de comunicação que é a televisão. Número 1. Olha o que a televisão produziu a nível da família. Declínio da atenção que um membro da família dá aos demais membros. Isso aqui é a primeira coisa que fez. O camarada chega em casa do trabalho, 2 horas com a cara na televisão e 2 minutos para falar com a mulher e com o filho. Então, declínio, essa é a primeira coisa. Declínio da atenção que um membro dispensa aos outros. Como consequência, declínio do amor, da amizade, do carinho. Declinaram isso dentro da família. Antigamente o pai sentava à roda com os filhos na mesa, antes do advento da televisão, e agora senta com um prato de comida e com a TV ligada, cada um por si. Esse é o primeiro mal, que a TV ou a internet, tanto faz,
Porque o cara fica com a cara grudada um tempo na internet e não está nem aí para pai, para mãe, para filho, para irmão. Então, houve esse declínio da atenção que um membro da família dispensa aos outros. Segundo lugar, uma coisa terrível, a incomunicação. A incomunicação. Passam-se horas e horas sem se falarem. A comunicação é fundamental para a construção de relacionamentos profundos e duradouros. É através do blá blá blá, da conversa, da fala. A comunicação é fundamental para a construção de relacionamentos profundos e duradouros. Ninguém se comunica. Ou quando cada um tem uma televisão no quarto, ou quando cada um tem um computador no quarto, ou alguém está vendo televisão, ou alguém está num computador. A comunicação, entre os vários fatores que ela promove uma coisa espetacular. A educação que os pais transferem para os filhos, para que eles possam ter cuidado com a sua própria vida. Hábitos de alimentação, de higiene, de saúde, sabe? Dominar impulsos que prejudicam outros, sabe? Aflorar sentimentos que ajudam a convivência. Isso tudo é uma transferência dos pais para os filhos. Como permanece o silêncio e o instrumento de educação passa a ser a internet ou a televisão, sabe qual é o resultado? Falhas no caráter, falhas na personalidade, falhas morais, intelectuais, espirituais e emocionais. Estamos criando uma geração cheia de falhas, porque está sendo educada pela TV ou pela internet. E aí está o resultado aí que a gente está vendo na sociedade. O resultado está aí. O resultado dessas falhas, porque os filhos estão sendo educados pela eletrônica. E nada substitui o pai e a mãe na educação de filho. Aí filho não respeita a professor na escola. Agora, quando eu estava vindo para cá, Elisete cruzou com a professora dela. Ela disse, uma senhora bem idosa, vinha com a filha. Aí Elisete disse assim, aí ó, essa aqui foi minha professora e também professora de um servo, que eu não vou dizer o nome, de um dos filhos do pastor Santos. Gente fina. E quando era garoto, não era brinquedo não, cara. Aí a Elisete disse assim, meu irmão tomou reguada dessa professora. E aí foi chamada a mãe e o pai, e a irmã Maria não foi lá gritar, nem o pastor Santos com a professora não. O cara ainda chega em casa e ainda toma outra, para deixar de ser besta. Hoje em dia, uma professora dirige uma palavra para um fedelho, e ele não gosta, vai fazer queixa ao pai, e o pai vem representar contra ele na escola. Sabe? É uma vergonha. Sabe? E ainda tem uma deputada, só pode ser uma ideia do inferno, tá? Que lá em Brasília, tá? Tem um projeto, sabe? Pai que dá palmada em filho, que dá uma chinelada, uma correada no bumbum do moleque, para ser processado. Sabe? E a Bíblia diz, fustiga teu filho com vara, e nem por isso ele morrerá. Ninguém é a favor de deixar hematoma em criança, espancar a criança, é outro papo, tem que ir para a cadeia. Mas uma chinelada na bunda do moleque, tapa na cara de ninguém se dá. Certo? Negócio de pai bater em cara de filho. Uma vez quando eu morava aqui na Penha, eu estava na minha sala, apartamento alto, e eu comecei a ver um garoto gritar, e aí eu fui para a sacada da varanda, e uma mulher, um garoto de 12 anos, uma mulher forte, dando só tapa no rosto do garoto e com violência. Aí eu gritei, eu não aguentei aquilo, era mãe. A fisionomia do garoto estava tudo escrito que era mãe. Parecia, eu disse, ei, ô minha senhora, tá ficando maluca? Aí ela parou, olhou, você quer que eu desça aí e te dê uns tapas na cara para ver se é bom? No rosto de ninguém se bate. Não faça isso. Ela ficou sem graça e saiu de fininho com o moleque.
Sabe, eu fico indignado, dar tapa em rosto de criança, isso não se faz. Mas uma correada, uma disciplina, isso quem passa não é a internet, nem a televisão, são os pais. Por isso que nós estamos vendo uma geração deformada de caráter e de personalidade. Essa é a verdade nua e crua. Terceiro, você sabe o que a televisão e a internet têm produzido no meio da família? Disputa e contenda. Uns querem silêncio para verem televisão e navegarem na internet. Os outros querem o silêncio da televisão, porque estão se perturbando. Outros disputam o controle do botão. Qual é o programa que vai ser visto? E outros disputam para ver quem é que vai navegar no computador pela internet. Então se briga porque a televisão faz barulho. Se briga porque estão fazendo barulho e perturbando ver a televisão. E se briga para ver quem é que vai ser o primeiro no computador. Discórdia e contenda. Tem produzido. Interessante, né? Eu nunca vi aqui no meio evangélico, aqui para o pessoal evangélico, ninguém brigar e dizer assim, ô, você está orando aí, quer orar mais baixo? Poxa, esse cara está orando, eu nunca vi ninguém mandar o outro orar mais baixo. Para oração não tem problema se está orando alto, está orando baixo, ninguém fala nada. Mas para televisão, sim. Abaixa a televisão, eu não vou abaixar porque você está surdo? Está ouvindo direito? Não! Aí começa uma contenda. Abaixa o troço aí, por favor, que está me perturbando. Hã? É um negócio sério. Essas três coisas no âmbito familiar, a TV e a internet, têm produzido fatores negativos. No âmbito pessoal. No âmbito pessoal. Primeiro, o imobilismo. Você já viu quanto tempo uma pessoa gasta com a cara na televisão e na internet sem produzir nada? Hã? Um tempão. Não faz não. Parece até que você pode determinar sobre o filme. A pessoa é um negócio tão violento, né? Você já viu quanta coisa podia ser feito se você visse menos televisão e navegasse, não estou falando da internet ou computador como instrumento de trabalho, de serviço, ou de busca de alguma coisa que preste. Mas quanto tempo se gasta com bobagem, com televisão e internet, e você podia estar produzindo alguma coisa? Outra coisa, a pessoa que fica exposta há muito tempo, na televisão principalmente, ela tem uma sensação de atordoamento, sabia? De prostração e inércia. 2 horas vendo televisão, não vontade de fazer nada. Sabe? Essa sensação de prostração, de atordoamento mental, isso o computador dá. Sabe? Você fica, parece que perturbado, parece que o teu raciocínio muda, a velocidade dele. Isso é uma verdade. Isso acontece. Para pessoas da meia-idade ou idade avançada, que ficam muito tempo à mercê de televisão e computador, problemas circulatórios. O poder da absorção. Você já viu o poder de absorção que tem tanto a TV e a internet? Quando uma pessoa está assistindo um programa ou está com a cara no computador, faça o teste. Você está acostumado a falar num tom de voz com aquela pessoa e aquela pessoa te responde. Quando ela está com a cara grudada na TV ou na internet, você fala no mesmo tom e ela não ouve. Um poder hipnótico. Você pode até falar no mesmo tom que a pessoa, que você sabe que ela ouve, diz assim, eu tenho dinheiro para te dar. Não escuta. Não escuta. É impressionante. Eu já fiz o teste. Eu tenho dinheiro para te dar. Se eu falasse isso mais baixo, sem a televisão, cara, cadê? Manda! A pessoa não escuta. Ela possui um poder hipnótico tão violento, e isto é devastador em toda a cadeia do processo mental. Pessoas que ficam expostas horas e horas vendo televisão.
Você quer ver uma outra coisa que se produz a TV? Bloqueio da capacidade mental. Escute o que acontece conosco. Quando eu enfrento uma dificuldade, ou quando eu tenho um problema que se depara diante de mim, a minha mente vai na memória tentar buscar algum dado que está registrado que possa ajudar a resolver aquele problema. A reflexão apoia-se na memória. E a memória apoia-se em experiências, conhecimento e dados adquiridos ao longo da história da sua vida. Então, quando você se depara com um problema, quando você se depara com uma situação adversa e que você vai resolver, automaticamente a sua mente vai buscar na sua memória algum dado registrado que você tenha para lhe ajudar a resolver o problema. O indivíduo passa horas e horas com a cara na televisão, só alimentando de adultério, traição, safadeza, roubo, assassinato, molecagem, trambicagem. Aí na hora que vai resolver um problema, a memória dele está cheia de quê? Do nada. Nunca vimos com tanto avanço de tecnologia o ser humano. Nunca vimos o ser humano com tanta falta de iniciativa para resolver problemas como nesse tempo. Pastor, as pessoas não sabem resolver problemas banais. Sabe por quê? Porque a memória dele não tem registro de coisas úteis que possam ajudar a solucionar um problema. O poder da televisão e da internet é tão grande que você é capaz de contar um filme inteiro que viu. Você é capaz de contar uma história inteira que leu na internet. E muitas vezes não é capaz de guardar uma linha de um livro que você lê. E aqui entre nós... Ai, Jesus. Faça o teste. Acaba, eu já fiz, irmãos. Eu só posso falar daquilo que eu já experimentei. Qual foi a mensagem hoje? O quê? Teve pregador? Você estava onde, meu filho? Minha filha, você estava na igreja. Quem pregou? E sabe que eu não me lembro? Não lembro nem de quem pregou. Mas vem cá, você estava na igreja? Estava. Só para você ver a diferença do poder que o veículo de comunicação exerce sobre você. Você é capaz de citar um monte de coisa que vê na TV, um monte de coisa que você navega na internet, e não é capaz de citar um texto da Bíblia de cor. E depois vem para cá dizendo que é problema de memória. Como é que tem memória para dizer um filme inteiro? Como é que tem memória? Para contar uma história inteira que eu vi uma piada na internet, conta de cabo a rabo sem tropeçar em nada. Porque todo o teu ser está voltado com interesse para aquilo que você está vendo ou está navegando. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Você sabe que no âmbito pessoal, você sabe o que a televisão e a internet têm produzido? Cerceamento da possibilidade da ampliação de conhecimentos idiomáticos. Cerceamento da possibilidade de ampliação de conhecimentos idiomáticos. O idioma é fundamental para expressar ideias e sentimentos. Só que a pessoa fica grudada em televisão, não lê. O idioma dele é pobre. Só conhece piada e gíria, que vem em novela e em programa humorístico. A questão idiomática é tão pobre que dá pobreza de quê? De linguagem, de ideias, dificuldade de se comunicar e expressar sentimentos. Por quê? Antigamente o cara para conquistar uma garota tinha que botar muito somebody love. É muito papapá, papapá, papapá. Tinha que ter uma argumentação muito profunda. Hoje em dia, que nada. Não precisa de nada. Afim hoje? Acabou a argumentação, pastor. E está aqui o pastor Santos aqui filosofando aqui, dizendo que hoje elas é que querem conquistar o cara. Você aí, você, cidadão, tá afim? Antigamente a mulher botava um charme, se tornava difícil.
sabe? Para conquista. Hoje não, ela que está dizendo assim, eu escolhi você hoje para sair. Sabe? O cara tinha que fazer serenata, tinha que mandar flores. Era um blá, blá, blá. Mas, rapaz, a pobreza idiomática é tão grande que nem para conquistar uma mulher precisa de muita conversa. Aí o camarada vai procurar um emprego, o outro que lê, que ouve coisas boas, tem uma palavra mais acurada, o idioma é mais acurado, ganha um emprego, e o outro, até que tinha uma competência profissional maior, dança. Porque os recursos humanos não está acostumado com aquilo, e quando vê, fica até espantado. Esse cara é bom demais. Até a pessoa que está fazendo entrevista tem deficiência. O entrevistador tem deficiência. E quando ele vê uma pessoa fora, acima da média, o encanta. Porque a comunicação é uma coisa formidável para as relações sociais. E a televisão e a internet têm roubado isso. Você quer ver uma outra coisa que a televisão e a internet têm feito? Condiciona o indivíduo a atitudes de submissão. Isso aqui é uma das coisas mais graves. Condiciona o indivíduo a atitudes de submissão. Ele fica refém de situações que ele teria que reagir. Compra o que não precisa. Usa coisas que há poucos dias era abominável e não gostava, mas pela influência da mídia passa a gostar, porque os outros estão gostando. Então ele se condiciona a atitudes de submissão. Por isso que a sociedade virou massa de manobra. Se a mídia disser que alguém é ladrão, todo mundo acredita. E se ela disser que é honesto, todo mundo acredita. Eu podia dar nomes aqui, não dou porque eu não vou ser processado, eu não sou trouxa. Eu podia dar nome aqui de corruptos desse país, dos mais violentos, que são apresentados como homens de dignidade. Eu fico com pena do povo. Eu podia dar uma lista de nomes aqui, ó. Esse aqui é pilantra, ladrão, safado, corrupto, moleque, faz isso, faz aquilo outro que eu sei. Mas aparece como o cara. O cara. Massa de manobra e de manipulação. O povo está condicionado à submissão do que querem. Lamento dizer para o povo de Deus, eu lamento dizer isso aqui. O que a Globo fala até para crente é verdade absoluta. O que a Globo fala até para crente é verdade absoluta. Mas também é verdade que os crentes ficam 3, 4 horas com a cara grudada na Globo, tem que ser manipulado mesmo. Tem que ser manipulado mesmo. Se a Globo falar alguma coisa de um pastor, não precisa ter consubstância de verdade nenhuma. É só ela querer dizer, se pastor é ladrão, não precisa apresentar prova. Esse cara, ó, cuidado com ele é ladrão, hein? Não interessa a vida, não interessa o caráter, não interessa a história. Porque o povo se condicionou à atitude de submissão. E isto é uma coisa perigosíssima. Porque facilita as pessoas a serem dominadas por pornografia, homossexualismo, deturpação de valores, promiscuidade, como fruto do condicionamento de submissão que o ser humano está sendo colocado por causa do advento da televisão e da internet, e de a pessoa ficar exposta às horas e horas, é dominada e passa a ter atitudes de submissão em coisas que ele tinha que reagir. Não vou comprar. Isso aí eu não compro. Isso aí eu não quero. Essa roupa não, é ridícula, eu não vou usar. Não quero. Mas não. Você não está usando? Então vamos usar também. Até roupa de prostituta de novela, a irmã dentro da igreja quer usar. Vamos deixar de história. É só ver tua filha. Roupa que está no papel de prostituta. Eu estava lendo no jornal, porque eu leio jornal. E leio todo dia. E eu estava lendo o camarada fazendo uma dissertação sobre uma prostituta de uma novela que começou uma demanda na indústria de roupas para que aquelas roupas estejam na loja. Uma prostituta. A mulher faz papel de vagabunda. E um monte de mulher direita querendo usar aquilo que ela está mostrando. Olha onde nós chegamos, gente.
Olha onde nós chegamos. As atitudes de submissão produzem na pessoa isso. Aí a sua filha, quando não é você, com todo respeito, não estou atacando ninguém, eu estou falando do que eu vejo. Eu viajo o Brasil de cima, de ponta cabeça, de norte a sul, de leste a oeste. Eu sei o que é que eu estou falando, não estou falando dessa igreja. Aí você vai, eu vou em igrejas, aí você vê tanto mocinhas como mulheres, roupas indecorosas, dentro da igreja, seio de fora, roupas tremendamente sensuais. O que é isso? É o poder de manipulação da mídia, que determina o comportamento das pessoas. Porque para ser cristão não precisa ser cafona, quadrado, idiota e alienado. Não precisa disso. Não precisa disso. Você pode estar decente, bem arrumada e bem arrumado, sem ser extravagante. E sem ser antissocial, com uma roupa decente. Né? Com uma roupa decente. Pode ser. Pode ser. Essa é uma verdade, gente. O que é isso? Manipulação. Até pastor, mudando de penteado e botando lente verde. Pelo amor de Deus, minha gente, onde é que nós vamos chegar com isso, camarada? Só não vou dar o nome para não ficar chato. Você já sabe. Sabe? Sobrancelha, só falta pastor botar silicone no peito. Aí acabou. Aí encerrou. Porque já tem homem que põe para ficar com uma estatura mais elegante. Só está faltando isso. Pai, chegou para pastor, meu irmão. O que dirá das ovelhas? Chegou para pastor. Eu não vim aqui atacar as mulheres. Eu não vim aqui que na igreja a culpa é de mulher, porque tem um bando de homem safado, licencioso dentro da igreja. Maldoso. Que não pode sentar do lado de uma irmã que quer dar uma cantada. Na maior cara de pau no meio do culto. Sai de perto, sai do banco. Sabe? Eu estou falando porque eu sei o que é que eu estou falando. Isso também é o quê? É o poder da mídia. Não, homem pode cantar qualquer coisa, entendeu? É uma piadinha maliciosa, é uma conversa diferente. Atacando, sendo manipulado também, seja homem, seja mulher. Tanto faz. Cada um dentro de um espectro da vida. Cada um dentro de uma situação da vida diferente, mas que o torna massa de manobra, manipulado. Perde a capacidade de decidir e de fazer escolhas. Os seres humanos estão perdendo a capacidade de decidir e fazer escolha. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? O que é que você acha? O tempo todo assim. Não sabe escolher e não sabe decidir. Aonde vai essa geração? Aonde vai? Só alguns aspectos pequenos que eu estou colocando sobre família e sobre questões individuais. E as crianças e adolescentes? Convidados passivos, primeiro. Convidados passivos a terem atitudes de adultos. E geralmente, atitudes ruins. Isto é avassalador para a formação de caráter e personalidade de um ser humano. As crianças querem andar como adulto, pintar lábio como uma mulher adulta. Passar coisa na cara como uma mulher adulta, porque está vendo a influência da mídia. Quer andar com roupa de uma mulher adulta. Influência da mídia. O garoto quer ter atitudes de um homem. Influência da mídia. É um fedelho, é uma criança, mas ele vê e ele pensa que pode agarrar as garotas na escola e estão sendo agarradas, lamento dizer. Porque ele vê o cara agarrar uma mulher e dar um beijo na boca, ele vai lá e agarra uma garota na escola e também dá. É isso. Assistentes passivos de toda essa bandalha que nós estamos vendo. Segundo, olha a questão das crianças. O aprendizado está sustentado em dois
pilares: imitação e identificação. O que é que as crianças estão imitando? O que é que teu filho está imitando? A novela que você vê junto dele. Junto dela. Os filmes que você vê. É isso que está imitando. É isso que está imitando. Eles estão imitando. O ser humano desenvolve-se através da aprendizagem nesses dois pilares. Imitação e identificação. Aquilo que a criança vai identificando no seu processo mental. E a imitação. Sabe o que está acontecendo, minha gente? Quem tem filho aqui pequeno, até 6 anos de idade, você não deve deixar televisão e internet como instrumento de recreação para crianças até 6 anos de idade. Porque só a partir de 6 anos de idade é que uma criança tem uma certa organização no seu psiquismo para diferenciar fantasia de realidade. A babá do teu filho é a TV, né? É a babá do teu filho, né? A babá da tua filha. Crianças até 6 anos de idade não poderiam ver televisão nem navegar na internet para ver nada, nem que fosse de brincadeira. Porque ela não sabe, ela não tem elementos psíquicos. Aqui é fantasia, aqui é a realidade. Isso é uma covardia. Crianças expostas horas e horas à TV. Terrores noturnos. Crianças expostas horas e horas na TV. Tem problemas e dificuldades na escola. Disgrafia, dificuldade da ortografia. Dislexia, dificuldade de leitura. A criança exposta horas e horas na TV, ela tem a diminuição da capacidade de concentração, de memória e de reprodução. A criança exposta horas e horas na TV, ela tem os instintos, os sentimentos maus e perversos aflorados. Ela é vingativa, mal criada, respondona. E sabe o que mais, meu irmão? Sabe o que mais que eu posso dizer para você sobre isso que eu estou aqui te falando? Sobre essa questão de criança? Ela tem uma forte tendência à submissão. As crianças que desde cedo são manipuladas pela televisão. Então ela tem a tendência a ser manipulada pelo homossexualismo, pela pornografia, por todo tipo de promiscuidade e licenciosidade. As crianças expostas há muito tempo na televisão, a relação com a mãe está errada no nível da faixa etária. Crianças de 6 anos que ainda precisam da mãe para comer, para tomar banho, para dormir. Quando uma criança de 6 anos já sabe fazer isso sozinha. As crianças manipuladas pela televisão ou pela internet, elas vivem num mundo irreal. Ela pensa que o mundo é de cafajeste, de aproveitadores, de malandros, de golpistas e de que tudo se conquista facilmente. Deixa teu filho exposto. Eu vou mostrar para vocês. Trouxe uma pesquisa americana interessantíssima. Interessantíssima. Gerações que chegaram à idade adulta sob total influência da televisão e internet, que diferencia acentuadamente das gerações anteriores. Isso é, daquelas que não foram submetidas à televisão e internet. Olhem o que difere. Primeiro, desvio do pensamento racional, lógico e sadio. Segundo, hábito à dependência. Terceiro, inclinação à falta de continuidade. Quarta, inclinação ao mágico e ao sobrenatural. Quinto, dificuldade de aprendizado em geral. Sexto, perda da capacidade de memorizar. É a diferença da geração que foi criada com televisão, internet, e da geração que não foi criada por nada disso. Meus amados irmãos, as pessoas estão sem saber o que fazer e que atitudes tomar, por causa dessa gama de manipulações. E aí você pergunta, pastor, então o que a gente tem que fazer? Eu vou te dar alguns conselhos e vou terminar minha palavra. O que a gente tem que fazer diante disso tudo?
Primeiro, use a sua autoridade dentro de casa para dar limite a esses instrumentos. Use a sua autoridade. Pai e a mãe são autoridades dentro de uma casa. Se você não tem autoridade sobre o teu filho que é pequeno, você nunca vai ter autoridade quando ele crescer. É melhor fazer teu filho chorar quando ele é pequeno do que depois você passar a vida toda chorando por causa dele. Nunca deixe criança trancada em quarto navegando internet. Nunca deixe criança trancada em quarto vendo televisão. É porta aberta, olho vivo, bloqueia um monte de porcaria que tem nisso. Nunca exerça o domínio e o controle. A autoridade vem de você dentro de casa. Se teu filho de 10, 12 anos controla e manipula a tua vida, eu estou com pena de você e com pena dele daqui para frente. 2, ser exemplo. Ser exemplo. Você fica 2, 3, 4 horas vendo novela. Você fica 2, 3, 4 horas vendo tudo que é tipo de filme. Que exemplo você tem para dizer para teu filho não ver? Que hipócrita é você? Que fariseu é você? Você fica grudado. Você navega 4, 5 horas na internet. Como é que não quer? 3 coisas mais importantes que os pais deixam para os filhos: exemplo, exemplo e exemplo. São as coisas mais importantes, minha gente, que os pais deixam para o filho. Você fica o tempo todo com a cara grudada. Eu queria entender qual é o pai, que juízo tem você, que coloca uma TV a cabo dentro do quarto de um moleque, de um garoto ou de uma menina, uma TV a cabo, e ele tem o controle para trafegar em tudo que é canal. E aí você vai dormir, e aquele garoto ou aquela menina liga depois de meia-noite, que tem vários canais. Isso aí é normal. Eu não estou falando daquele canal Playboy exclusivo, não. É normal em canais, depois de meia-noite, você ter filmes com indução pornográfica, de lesbianismo, de homossexualismo e de adultério. E está lá você dormindo, e um moleque de 9, 10 anos e uma garota de 9, 10 anos sendo dominado por essa avalanche de podridão, de porcaria. Eu queria entender qual é o pai que bota um canal, uma TV de canal, num quarto de canal aberto, uma TV paga no quarto de um filho. Eu queria entender um negócio desse. Eu queria entender um negócio desse. Pais que estão na igreja, meu Jesus, que cabeça esse pessoal tem? Que tipo de filho você está criando, meu irmão? E depois vem para a igreja, é o pastor, é que a igreja não tem unção, o pastor não tem poder, o pastor não tem autoridade. Tá, essa igreja aqui é fria. A igreja é o resultado da nossa carnalidade ou o resultado da nossa espiritualidade? Povo carnal, igreja carnal. Povo espiritual, igreja espiritual. Não vem para cá com essa conversa que a igreja está fria, que o cara não está pregando nada. Chega aqui, pega aqui no microfone, parece que tem uma nuvem de bronze, um troço travado, fechado, e eu já estou um pouquinho crescido para entender o que é isso. Pergunta aqui aos pastores aqui: você vem pregar, tem uma nuvem, porque o povo está cheio de carnalidade, a mente poluída com tudo que é tipo de porcaria. Passou o dia todo ouvindo bobagem ou assistindo bobagem. Não para orar, não para ler a Bíblia, não para ter comunhão com Deus, não para nada. Depois chega aqui é a válvula de escape. Eu quero poder, eu quero alegria. E aí, meu irmão, até dentro da igreja o povo está sendo manipulado. Pregadores com retumbância emocional, pastor. Vem gente. O povo grita, dá pula, faz urro. É só o cara ter uma retórica de retumbância emocional. É só ter. Da noite para o dia começa a fazer sucesso. Tem o poder da retórica, tem o poder da comunicação, manipula a emoção. Eu sei fazer isso, mas eu tenho compromisso com Deus e não sou covarde. Eu não quero manipular um povo para o meu ego. Eu quero pregar uma palavra que depois que você sair daqui, ou quando eu encontrar com você há 5, 8 anos, como eu tenho encontrado muita gente, dizer: pastor, aquela palavra mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história.
O que adianta eu fazer vocês chorarem, eu fazer você pular, dar cambalhota, falar língua estranha e nada de proveito para a vida quando você sai daquela porta para fora? E o povo de Deus hoje está sendo manipulado também. É massa de manobra lá de fora e muitas vezes massa de manobra aqui dentro. O cara não tem caráter, é pilantra. Eu conheço vários, é moleque, não tem caráter nenhum, não tem família e estão pregando para lá e para cá e fazendo sucesso. Podia citar a lista aqui do nome dos bonitos. É só você ver se eu trago eles para pregar aqui ou se o pastor Santos traz. É só você olhar aqui no culto de quinta-feira e ver se eles vêm aqui. De vez em quando o irmão me pergunta: pastor, o senhor não vai convidar fulano não? Não. Irmão, não me pergunta por quê, porque eu não vou ficar dando satisfação de detalhes. Conheço a vida dos caras. Onde passa tem história. Onde passa tem conversa. Estão sendo convidados, sabe por quê? Porque fazem o povo chorar. Faz o povo dar glória a Deus. Faz o povo da aleluia vibrar, pular. Mas graças a Deus aqui que essa igreja tem discernimento. Quando o Espírito Santo desce, é porque ele desce mesmo. Quando o povo dá glória a Deus, aleluia, e se alegre, é porque a presença de Deus está aqui nesse lugar. A unção de Deus está aqui. Não precisa de manipulação humana. Deus fez o homem para dominar, minha gente. Gênesis 1, 28. Domine sobre animais, sobre peixes, sobre aves. Por causa do pecado, o homem passou a ser dominado. 2 Pedro 2,19. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Mas Jesus veio a esse mundo para resgatar o homem, para que ele pudesse voltar a ser livre. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só uma pessoa livre por Jesus pode escolher o que é o melhor. Só uma pessoa que é livre pode decidir pelo melhor. Vocês podem decidir o que é o melhor para vocês e para suas famílias. O poder da comunicação. A comunicação modifica crenças e valores e automaticamente comportamentos. Quem se comunica tem o poder de transformar. Tem o poder de convencer, comover, sensibilizar, marcar sua presença no mundo. Troque a televisão e a internet por você e pela sua família. Troque a TV e a internet por você e pela sua família. Converse, fale, leia, brinque. Sai para passear, sai para conversar, conversa, faça isso. Você quer ver, eu faço aqui um desafio e não estou brigando ninguém porque eu não tenho autoridade. Você na sua casa é autoridade. Só para você sentir o que eu estou falando. Passe uma semana sem ver televisão e ligar a internet na sua casa. A não ser alguém que trabalhe, que é obrigado por causa de trabalho. É outro papo. Desligue a televisão durante uma semana na sua casa. Você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro, que no início vai ficar um bando de besta sem se falar. Para começar a história. Oi? Impressionante. Impressionante. Vê se você consegue ficar uma semana sem ver televisão. Se você não consegue, tem alguma coisa errada de espiritual na tua vida. Tem alguma coisa errada, minha gente. Ou a gente para refletir sobre vida cristã, ou então nós estamos aqui de brincadeira. Isso aqui tudo é uma piada. Porque se um cristão liberto, salvo, transformado pelo poder do evangelho, não pode ficar uma semana sem ver televisão, tem alguma coisa errada na vida dele. Não pode ficar uma semana sem navegar em internet, tem alguma coisa errada. Experimenta na tua casa, só para você fazer uma experiência laboratorial. Experimenta, diz aqui, uma semana, de domingo a domingo que vem, ninguém vai ver nada aqui, desligado. E se tentar ver, eu quebro essa porcaria. Ou arranco o fio da tomada. Depois eu mando consertar, que é mais barato, é arrancar o fio, depois eu mando botar outro. Entendeu? Experimenta para você ver, rapaz, o que é que vai dar. Experimenta na tua casa. Você não conversa com a tua mulher, rapaz. Sua mulher quer bater um papo com você. A parte mais sensível da mulher é a audição. Ela não ouve a tua voz, aí fica ouvindo cantada de Ricardão lá fora. Porque tu não é capaz de fazer um elogio para essa mulher, meu irmão. O que é que tu quer da vida?
É capaz de dar uma palavra, entra em casa múmia e sai de lá paralítica. Não fala nada. Você também, minha irmã, teu marido chega. Não. Os últimos capítulos da novela. Olha, o jantar está pronto. É só você esquentar. Liga ali o micro-ondas, está limpando, mas depois a gente fala. Mas quando chega no futebol, chega a vez das irmãs falarem, fala a Deus. Porque eu estou falando aqui de novela e tem logo uns hipócritas, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. E o Xantão, na hora do futebol, fica também 1h30 vendo futebol. A mulher, não, meu time, minha filha, está nas semifinais. Não. A seleção brasileira, isso é cívico, patriótico. É a nossa seleção, isso é coisa muito séria. Experimenta, meu filho, ficar uma semana sem ouvir o seu time de futebol pelo rádio ou pela TV. Não consegue? Tem alguma coisa errada com você. Coisas estão acontecendo na nossa família e no nosso relacionamento. E o resultado é a exposição. O que é que a Bíblia diz, minha gente? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O que é que você anda colocando? Eu posso citar vários casos do poder da televisão e do poder da internet. A minha esposa está aqui. Está aqui a minha esposa, que dá atendimento terapêutico. E não foi uma só que já chegou para ela, não foi uma só. E eu não estou falando de mulheres lá de fora, não. Eu estou falando de mulheres que ouvem a palavra, que estão dentro da igreja. E mulheres que está envolvido o homem no que eu vou falar. E como a mulher, ela é mais franca para falar e o homem é metido a macho e esconde, a mulher procura socorro mais rápido que o homem para expressar a sua dificuldade. O homem não, eu sou macho. Eu vou falar o quê? Eu sou macho, meu irmão. Eu resolvo porque eu sou macho, xoxô. A mulher não, a mulher corre. Está aqui a Elisete, está aqui no primeiro banco aqui. Irmãs normais, na igreja, casadas. Aí o marido começou a colocar pornografia para estimular a relação. E aí começou a pornografia, relação de homem com mulher. Depois a pornografia, como isso não tem limite, é um poço sem fundo. Aí começou um homem com duas mulheres. E depois a pornografia vem porque tem tudo que é nojento, mulher com mulher. E depois a mulher veio aqui pedir socorro à minha esposa porque estava sentindo desejos e tendência a ter relações com outras mulheres. Porque o ser humano vive de comportamento. Eu não estou falando de um caso nem dois, não. Não estou falando de um caso nem dois, não, minha gente. Depois não sabe por que está acontecendo. Eu estava no sul do Brasil e uma mulher me procurou de 28 anos chorando. Disse, pastor, viciada eu em internet, de me relacionar com pessoas. Comecei a me relacionar com um homem. Ele veio aqui na minha cidade. A única coisa que ele fez foi um filho e sumiu. Estragou toda a minha vida. Um garoto de 12 anos, viciado em internet, em São Paulo, foi manipulado por uma bruxa no Paraná, fugiu de casa. Um garoto de 12 anos foi manipulado por uma mulher de 55 anos. E o pai teve que quebrar a cabeça para descobrir e achar onde estava o filho. Um pai viu um garoto com porta fechada, navegando na internet. E ele escutou o garoto dizer, não, eu não quero, não. Ele abriu a porta, quando ele abriu, o garoto bateu no botão do computador para sair o que estava na tela. Ele foi lá buscar as maiores bestialidades sexuais que pode se imaginar. E aí o pai começou a conversar com aquele garoto e disse, pai, um coleguinha da nossa turma deu esse site para a gente acessar. E a minha turma, a maioria dos garotos são viciados em todo tipo de pornografia, da mais bestial que você possa imaginar. Homem tendo relação com animal, com criança, com tudo que é porcaria que você pode imaginar. Ah, minha gente, ensina a criança no caminho que deve andar.
para quando envelhecer, meu irmão, não se desviar dele. Oh, meu amado, não substitui a palavra de Deus na tua casa. Oh, querido, traga a tua família para a igreja. Os dias são maus. Converse com teu filho, converse com a tua esposa. Não deixa a televisão e a internet ser babado dos teus filhos. Não deixa a televisão e a internet ser a maior fonte de entretenimento, de recreação da tua família. Não permita isso. Seja você a fonte de comunicação da tua casa. Você pai, você mãe, se comunique, desliga um pouco. Veja menos. Eu não estou dizendo, olha, pastor, a televisão, isso é do capeta, Satanás foi que inventou essa porcaria, diabo chifrudo, cão dos quintos dos infernos, não vê não, sai, está amarrado. Que mente de Cristo é essa que não sabe manipular um botão? Que mente de Cristo é a nossa que não sabe dizer, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui é bom, isso aqui não é bom? Que mente de Cristo a gente tem? Até a pessoa, um pecador, sabe distinguir e dizer, não, vamos ver isso e vamos ver aquilo. Eu conheço gente, pastor, que não é crente, que não vai à igreja. Não, meus filhos não veem certas coisas na televisão, não. Minha mulher em casa não vê novela. Gente que não é crente, que não tem temor a Deus e que não aprende a palavra, minha gente. Como é que você, que tem o Espírito Santo, quem é que está por trás das novelas? Homossexuais. Quer que eu dê o nome deles, dos maiores escritores de novelas da Globo? Quer que eles são? O que é que eles querem passar? O que é que eles querem ensinar? E está lá você com a tua família engolindo pornografia, adultério, prostituição, homossexualismo, golpe, assassinato. Tudo isso sendo acumulado no processo mental de uma pessoa. E aí vai vir a consequência social que chegamos. Mas o sangue de Jesus tem poder. O Senhor guarde a tua família. O Senhor guarde a tua casa. Exerça autoridade. A igreja de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração. Nunca se leu tão pouco a Bíblia. Nunca se orou tão pouco. Nunca se teve tanta pouca intimidade com Deus. Intimidades superficiais. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que pode destruir o povo de Deus, minha gente, é a falta de conhecimento. O diabo, ele é astuto, ele prepara tudo para roubar o teu tempo, para que você não conheça o teu Deus. Porque ele sabe, quanto mais você conhecer o teu Deus, mais afastado do pecado você vai estar. Quanto mais você estiver perto do teu Deus, mais poder e autoridade para vencê-lo. Ele sabe disso. Ele se utiliza de todo tipo de sofismas e de todo tipo de coisas para tentar tirar você do relacionamento com Deus. Veja o que está acontecendo. Por que esse seu filho está assim? Por que teu casamento chegou nesse nível? O que está acontecendo? Pare para pensar. Analise o que eu estou falando aqui. Veja quem está roubando o tempo de vocês. Eu queria fazer uma oração em seu favor e em favor da família, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre de toda essa onda pecaminosa, perversa, maldosa, destrutiva que está nessa sociedade. Irmãos, escute o que eu vou te falar, do jeito que caminha. Ano passado, na Holanda, foi aprovado um partido que defende a pedofilia e sexo com animais. Foi aprovado na Holanda no passado. Na Alemanha, já existem escritos de terapeutas, psiquiatras, sociólogos, dizendo que os pais devem sim acariciar as partes genitais dos filhos para estimulá-los, para eles aprenderem sobre sexualidade. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco começa uma informação dizendo que uma criança, eles estabelecem um nível. Por exemplo, olha, crianças a partir de 12 anos, sim, podem decidir a sexualidade. Não pensa que a pedofilia vai vir com aprovação para criança de 4, 5 anos, não. Eles começam numa faixa etária que vão achar que é normal. Aí vem um bando de leviano, de gente diabólica para consubstanciar isso. Foi assim com a homossexualidade.
A homossexualidade estava no manual de psiquiatria americano como doença. Foi uma guerra. E para retirar, ganhou de 50 e uns quebradinhos contra 48 e sei lá o quê. Não foi coisa mole, debaixo de muita pressão de mídia. Foi a primeira coisa a dizer que a homossexualidade é uma coisa normalíssima. A segunda é fazer leis para defendê-los. E a terceira é o casamento. E depois disso vem a pedofilia. Aquilo que está sendo reprovado hoje, daqui a 10, 15 anos. Do jeito que caminha a sociedade, o pecado e o mundo, vão achar normal. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós somos uma contracultura, a cultura imposta. Por isso, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo comigo aí a nível de mídia, dessa guerra aí com homossexuais, denúncia no Ministério Público Federal e processo, falei, pode vir do jeito que vocês quiserem. Pode vir, para defender princípios da Bíblia, pode vir, pode botar na cadeia, faz o que vocês quiserem. Eu não estou nem aí, eu vou até a última instância, porque tem que ter alguma coisa, alguma voz para contrapor. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Tenho sido ameaçado de morte, ameaças pela internet. Eu falei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero estar dentro da vontade de Deus. Diga ao mundo, me calunia, me difame. Não se espantem se amanhã sair em jornal. Estou avisando ao povo aqui que é da minha igreja. Não se assustem se armarem para cima de mim, para me caluniarem, me denegrirem diante da opinião pública, porque essas são as armas deles. E eu não vou ser o primeiro. Fizeram com Paulo, fizeram com Pedro, fizeram com homens na história desse país, da evangelização. Eu não vou ser o único, nem o premiado, nem, ai meu Deus, que homem, não! Mas eu quero me posicionar. Eu tenho uma consciência que se Deus me botou num veículo de comunicação, se Deus permite eu estar lá, eu não posso me acovardar e me omitir. Irmãos, eu converso com gente de jornal e de revistas, os caras dizem assim, pastor, tem um monte de pastor que tem medo de falar disso. Eu falei, medo? Medo de quê? Não, porque pode ter processo. Então que processo, rapaz? Fala aí, abre aí que eu vou dizer aí o que é que eu penso. Vamos lá. Põe aí. Que história é essa, gente? O que é a igreja? Eu tenho me questionado, eu não sou melhor do que ninguém. Conviva comigo que você vai ver que eu tenho um monte de defeito em umas áreas mais do que você. Não vim dar uma de super santo, não sou hipócrita nem fariseu. Preciso melhorar em muitos aspectos da minha vida. Estou lutando como você para ser crente. Estou lutando como você para me afastar do pecado. Eu não vim aqui dizer que eu sou alguém expert, alguém fora de série. Olha que homem, que perfeição. Eu não vim aqui passar essa imagem para vocês, porque eu não suporto gente que pega o microfone e que assenta o pau no povo como se ele fosse o santão fantástico do mundo. Eu não gosto de passar para o povo de Deus imagem de super-homem. Está aqui o pastor Santos, homem de Deus, pai de família, mas ele tem defeitos, ele tem limitações e nunca escondeu aqui. Nunca escondeu aqui. Nós não queremos enganar você. Nós aqui temos defeitos. Se eu passar um microfone para cada pastor aqui, vai contar meia dúzia de defeitos. E tanto vocês como nós estamos lutando para ir para o céu. Porque quando a trombeta soar, eu quero subir. Eu quero ser também arrebatado. Eu quero entrar no céu com a minha família, meu irmão. Eu não quero deixar filho para o diabo, não. Eu não quero deixar parente para o diabo, não, meu irmão. Senhor, eu quero pedir uma bênção para cada família aqui representada. Guarda, Senhor, as famílias. Guarda os casamentos. Ó Deus, se alguém está sendo bombardeado por sectas do inferno, perturbando através de filhos, de filhas, de relacionamentos conjugais, em nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória para a tua família, eu declaro vitória no teu casamento, eu repreendo toda a seta do diabo, todo o intento do inferno. Satanás não vai prevalecer contra você e a sua família. Eu declaro a tua vitória em nome de Jesus, amém e amém.